Amigos e amigas, nesse domingo, dia 27 de dezembro, a Igreja nos convida a celebrar a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. O Evangelho está em Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no tempo do Natal, ainda vivendo e saboreando as alegrias do Natal do Senhor, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Hoje somos convidados a parar e refletir um pouco sobre a nossa vida familiar. À luz do Evangelho que acabamos de ouvir, a Sagrada Família de Nazaré, indo até o templo, José e Maria, obedientes à lei do Senhor, levam o filho primogênito para oferecê-lo no templo a Deus. E ao mesmo tempo, levam os animais para o resgate, uma vez que a lei de Moisés dizia, ordenava, que todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor, tanto os animais quanto as pessoas do sexo masculino. E assim os animais eram sacrificados. As pessoas eram resgatadas através de uma pequena oferta. Os ricos ofertavam animais maiores, carneiros, cordeiros. Os pobres, um par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas faz questão de mencionar que José e Maria são pobres, devido à oferta que eles fazem para o resgate de seu filho. No templo, José e Maria e o menino Jesus se encontram com o velho Simeão, ele que aguardava a manifestação do Messias. Aquele senhor já idoso toma o menino Jesus em seus braços, faz uma oração agradecendo a Deus a graça que teve de contemplar com seus olhos o Messias, o Salvador. Depois se dirige à mãe de Jesus, a Maria,
e diz que Jesus vai ser causa tanto de queda como de reerguimento, será um sinal de contradição, que uma espada atravessaria a alma de Maria. Depois surge também uma outra senhora idosa, chamada Ana, profetisa Ana, que fala coisas maravilhosas a respeito do Senhor. Sai falando bem de Jesus. No contexto da vida familiar, os pais piedosos ensinam tantas coisas para os filhos. O exemplo dos pais piedosos vai acompanhar os filhos a vida inteira, pois os filhos aprendem muito mais com o olhar do que com o ouvido. Ou seja, quando os filhos percebem as atitudes dos pais, sobretudo as atitudes religiosas, as manifestações de fé, os filhos, isso fica gravado no coração, na vida dos filhos. É o exemplo que arrasta. José e Maria cumprem a lei do Senhor. José e Maria cuidam de Jesus, educam Jesus, ensinam para o menino Deus como deve se comportar uma criança. E assim vão participando do desenvolvimento de seu filho. Diz o final do Evangelho de hoje que o menino Jesus crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e que a graça de Deus estava com ele. E é isso que nós desejamos para as nossas famílias. Desejamos que os filhos cresçam, que se tornem fortes, cheios da graça de Deus, do amor de Deus. Desejamos para os pais sabedoria, para que assim eles não percam a autoridade quando da educação dos seus filhos. Sabedoria para saber conduzir bem a sua família, os destinos da sua família. Sabedoria e discernimento para saberem também administrar os bens da família. Muito ou pouco, precisam ser sábios e sóbrios. Pedimos ainda sabedoria para os outros membros da família. Há famílias que ainda têm avós, há famílias que têm um número grande de tios, de parentes mais próximos, que todos tenham essa sabedoria, que vem do alto, que vem de Deus, para que assim a família seja de fato um lugar do aconchego, seja de fato uma pequena igreja doméstica, seja de fato um lugar onde se aprende e se vive a virtude, o caminho da virtude. Desejamos à sua família, desejamos a todas as famílias, que iluminadas pelo exemplo da família de Nazaré, que as nossas famílias sejam famílias cheias de Deus, cheias da graça e do amor de Deus. Nesse dia, queremos dar uma bênção especial para as nossas famílias. Nós vos bendizemos, Senhor nosso Deus, pois fizeste que o vosso Filho feito homem participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade familiar, para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, nós vos rogamos humildemente por todas as famílias. Protegei-as e guardai-as, para que, confortadas com o dom de vossa graça, gozem prosperidade, paz e harmonia, e deem no mundo testemunho de vossa glória, comportando-se como verdadeiras igrejas domésticas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos neste momento acolher a bênção de Deus com a imagem da Sagrada Família de Nazaré. O Senhor Jesus, que morou em Nazaré com sua família, permaneça sempre em vossa família, defendendo-a de todo mal, e vos conceda ser um só coração e uma só alma. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre todas as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família, vossa é.